Olá, boa noite, Campo Largo. Boa noite a você que nos acompanha também em outros lugares, né? Meus seguidores aí no Facebook, no Instagram, enfim. Pessoal no YouTube, obrigado pelo carinho, sempre uma satisfação estar aqui. E hoje nos dirigindo especificamente ao público de Campo Largo, através das minhas redes sociais, através também das redes sociais do jornal O Metropolitano e também do CV Notícias, porque é com parceria com esses dois órgãos de comunicação aqui de Campo Largo que nós estamos lançando, a partir deste momento, uma série de entrevistas com os candidatos que colocam seus nomes à disposição dos eleitores campolarguenses para gerir os destinos do município nos próximos 4 anos. Estamos falando ao vivo dos estúdios da Unreal. É um estúdio aqui em Campo Largo, na rua Dom Pedro II, perdão, na Avenida Bom Jesus. Dom Pedro II é outra coisa que tem que falar daqui a pouquinho. No número 900, e o pessoal desenrola realmente um bom estúdio, um bom cenário para entrevistas, para fotografias, para vídeos em geral. E é por isso que, quando sentei com o professor Haroldo sobre esse projeto, com o próprio Célio Vigilato, eu já tinha em mente de estar aqui para fazer esse trabalho pela qualidade. O professor Haroldo já aparece na tela comigo, então, antes de mais delongas aqui da minha parte, parceiro de mais de 30 anos, né? Nos conhecemos desde a minha chegada aqui em Campo Largo, em 1991, e foram várias parcerias, inclusive o Haroldo foi muito benevolente ao abrir um espaço no Metropolitano para a coluna semanal, né? Umas e outras com Caio Júnior. Então temos história para contar, temos histórias para relembrar e eu acredito também história ainda para escrever para frente a partir dessa nossa conversa que está acontecendo agora. Professor Haroldo Vô do Metropolitano, é sempre um prazer estar com o amigo. É isso aí, Caio Júnior. Nós estamos aqui novamente convivendo com você alguns dias atrás. É um prazer tê-lo em Campo Largo novamente. E essa parceria, quando se propôs, nós estamos aí abertos e gostaríamos de levar isto bem à frente, num futuro próximo, com algumas coisas que você já elencou, e nós podemos aí falar sobre algumas coisas. Ao pessoal, uma boa tarde. Muito bem. Deixa eu só dizer o seguinte, já nós vamos fazer aqui um sorteio. A partir de amanhã, às 18 horas, sempre, nós estaremos exibindo as entrevistas. Eu aprendi uma coisa muito cedo, você não tem que enganar ninguém, muito menos ao teu público. As entrevistas foram todas elas gravadas, Haroldo. Todas elas foram gravadas aqui nesse estúdio, com um tempo muito parecido, colocado à disposição para todos os candidatos, ou seja, 1 hora. Um candidato não sabe o que o outro disse, porque quando um fala primeiro, o outro já sabe, pode retrucar, então preferimos realmente fazer nesse formato. Mas as entrevistas irão ao ar como se fossem ao vivo. Elas foram feitas como se estivessem indo ao ar ao vivo, ou seja, não vão sofrer nenhum corte, nenhuma edição, absolutamente nada nesse sentido, e todos os candidatos e suas coordenações de campanha estão cientes disso. Então, nós estamos com esse bate-papo no ar aqui, também com esse intuito de oficializar ao vivo o sorteio da ordem de exibição das entrevistas. Eu quero já fazer também aqui um esclarecimento. Serão 4 entrevistas que serão exibidas, porque um dos candidatos, o Jean Neiser, foi convidado, obviamente, mas, apesar da insistência desse que vos fala, nos convites do próprio professor Haroldo e do Célio Vigilato, ele não encontrou espaço na sua agenda para gravar a entrevista com a gente. Nós respeitamos, lamentamos, obviamente, gostaríamos de ter todos os candidatos, mas a gente também entende que, nessa época, o candidato está com muitas agendas e que ele considerou talvez mais importantes até e não quis desmarcar até para não ter problemas. Paciência, né, Haroldo? É assim que a vida funciona. Gostaria também, de, antes de mais nada, agradecer aos apoios que nós estamos tendo para esse trabalho. Esse trabalho aqui é só o início de um grande projeto na comunicação de Campo Largo. A gente não vai entrar em detalhes hoje aqui ainda, mas vem muita coisa boa, muita novidade em respeito ao público campolarguense que gosta, que quer estar
bem informado sempre, principalmente através do advento da internet, né? Que está aí de uma forma democrática, permitindo que todos possam fazer o seu trabalho. E a gente pretende utilizar a internet da melhor maneira possível, com qualidade, com isenção e credibilidade, que foram palavras que sempre pautaram o nosso trabalho aí na nossa capital da louça e também para Balsa Nova, nossa vizinha e querida Balsa Nova. Agradecer então a Ladori, esse restaurante é espetacular. Eu confesso para você que não faz tanto tempo que eu conheci o Ladori. Quem me falou sobre o estabelecimento foi o Serginho Prestes, Serginho Cabeção, cracaço, meu amigo, meu irmão, ex-jogador de Paraná, de Atlético Curitiba, Fluminense, Grêmio, entre outros clubes espalhados pelo Brasil afora. E ele falou, Caio, você que é de Campo Largo, eu tenho um restaurante lá espetacular, assim. Eu disse, pô, não conheço ele. Mas como você não conhece, cara? Eu conheço. Eu disse, bom, nem tudo se pode conhecer. E assim, quando a gente fica muito tempo no lugar, você tem os locais já base, né? Então, quando você sai e vem eventualmente, você vai normalmente naqueles lugares. Mas, a partir do momento que eu conheci a Ladori, pude comprovar realmente que ali na rua Dom Pedro II, 1030, com estacionamento próprio para os clientes, gratuito, você tem realmente um estabelecimento que poderia estar localizado em qualquer área nobre de qualquer capital do Brasil. Pela qualidade do que se serve ali, do atendimento, né? O chefe Pedro é craque realmente, uma grande variedade, inclusive massas, molhos de fabricação artesanal e preparados ali na hora. Isso é um diferencial extraordinário realmente. Então quero mandar um grande abraço para toda a equipe, agradecer a confiança, a parceria nesse trabalho aqui também. Um grande abraço para toda a equipe da Altec Ferramentas e Motores, uma empresa que também honra muito Campo Largo, consertos de ferramentas manuais em geral, como furadeiras, parafusadeiras, serras de mármore, serras circulares, também compressores de ar, máquinas de solda, tanto as pequenas quanto as grandes também, lavadoras de alta pressão, máquinas de cortar grama, enfim, manutenção elétrica em geral. Contate aí o pessoal da Altec. É só entrar na internet, você tem todos os detalhes a respeito. A Riva Beer Bebidas desde 1992, entregando excelência e qualidade para você. Cervejas das mais variadas marcas, aquele chopp artesanal de qualidade, tem desde o pasteurizado até o in natura também. Vale a pena você conhecer, inclusive no site rivabeer.com.br, você tem todas as informações e você pode ligar no 3292-1301. Grande abraço para toda a equipe da Riva Beer Bebidas também. SEDAC, todo mundo na cidade conhece a SEDAC, né? O Centro de Diagnóstico Avançado de Campo Largo. Ao longo que pouca gente sabe, ou não tanta gente assim sabe, é que está lá, por exemplo, meu amigo Luiz, Dr. Luiz Júnior, que é dentista. E lá tem profissionais especialistas em odontologia também. Então, fica aí a dica. Não deixe de marcar a sua avaliação. O WhatsApp é o 997011762. Lá no SEDAC tem também especialistas em odontologia e especialistas mesmo. Eu conheço o Luiz pessoalmente, é meu amigo, meu vizinho, meu cliente, né? E assina embaixo, profissional da mais alta competência e categoria. Agradecer também ao nosso querido Bétio, do Bet Despachante. O que você vai falar do Bétio, né? Que propaganda você vai fazer do despachante Bétio? Despachante, todo mundo sabe qual é a finalidade, qual é a função, o que faz. E aí você fala em despachante em Campo Largo, o Bétio é sinônimo. São mais de 30 anos também, mais de 3 décadas de credibilidade, um cara, gente da melhor qualidade, e a equipe dele também da mesma forma, tem um atendimento espetacular. Um grande abraço para o Bétio, que é um campolarguense que tem um amor por essa cidade, né? A gente, quando encontra o Bétio, a gente conversa com ele, inclusive esteve na vida pública, inclusive prestou também a sua parcela de contribuição aí
para o bem de Campo Largo e dos campolarguenses. É um amigo querido que eu quero muito bem há tanto tempo, Beth, toda aquela turma da Rural, envolvida na questão cultural do município também. Grande Beth, muito obrigado. E agradecer também ao Alisson, aqui do estúdio Unreal, parceiro, abriu as portas para a gente nesse projeto imediatamente, com toda essa qualidade, né, com toda essa competência, criatividade, o nosso jovem parceiro aqui, mas já com uma larga experiência, especialista em fotografias também, e a gente vai mostrar aí, inclusive sempre aparecendo aqui na tela e também vai aparecer no seu vídeo sempre aí os nossos parceiros, os nossos apoiadores, precisando de algo com relação a vídeo e também a fotografia, o Alisson está à sua disposição. Haroldo, importante que a gente valorize as pessoas que valorizam o trabalho da gente. Tomei um pouquinho do nosso tempo aqui também, dos nossos espectadores para isso, mas é importante. Agora, Haroldo, está se avizinhando aí uma eleição. A eleição municipal ela é extremamente importante, porque antes de mais nada, antes de morar no Brasil, no Paraná, a gente mora no município, que a gente mora no caso específico aqui, Campo Largo, né? É aqui que a coisa acontece de verdade. É aqui, né, que a gente tem lá o vereador, que tem o prefeito, para bater na porta e que tem a responsabilidade de cuidar aqui. Então, eu sempre costumo dizer isso. Claro que a política ela tem as suas mazelas, ela tem os seus problemas, mas qual é a instituição que não tem? Porque a partir do momento que ela é feita pelos seres humanos, nós seres humanos somos frágeis, a política não é diferente. Agora, abster-se, lavar as mãos, não prestar atenção no processo, não ajuda em nada. E essa eleição em particular, ela vem com regramentos diferentes. E você, enquanto especialista, pode... A coisa está um pouco diferente nessa eleição, né? Bem, Caio, a questão das duas últimas eleições, a municipal e a estadual, a legislação foi alterada. Então, tem uns compromissos, os partidos têm um novo, que nem você usou o termo, regramento, as normas são outras, e as pessoas, o eleitor, ainda não está ciente de tudo o que está acontecendo em termos legais. Então, quando os partidos fazem suas convenções, escolhem os candidatos e, muitas vezes, eu gosto de dizer assim, o eleitor vai comprar aquilo que está na prateleira. Então, aquilo que o partido colocar ao eleitor, a comunidade, a população, são eles que vão escolher. Muitas vezes, não são aqueles que eventualmente poderiam estar, mas são aqueles que estão dentro de uma concepção política, que estão vivendo a política e que podem, daí, ordenar estas coisas para o bem da população e do município. Bom, e falar um pouquinho sobre essas regras aí, então explicar o que está acontecendo para o nosso espectador. Bem, nós temos que dividir em duas partes a questão eleitoral. O eleitor vai na urna eletrônica, primeiro voto para vereador, segundo voto para prefeito. E aí que vem a escolha, os partidos ou as coligações definem na eleição majoritária o prefeito e na eleição proporcional a chapa de vereadores. E aí na chapa de vereadores não existe mais uma coisa chamada coligação. Para prefeito ainda existem as coligações. Então, a majoritária, o eleitor vai votar num nome. E o que tiver mais votos, dentro da concepção onde não tem segundo turno, que é Campo Largo, o mais votado será o eleito. No caso de vereador, é um pouquinho mais complexo. Quando o eleitor for votar no vereador, ele não vota no nome do vereador, e sim no partido do vereador, e, inclusive, pode deixar de votar no nome e votar somente na legenda. Então, aí
que vem a chapa proporcional. Então, o partido que tiver mais votos vai eleger mais vereadores. E aí, por consequência, os mais votados dentro daquele partido. Exatamente, dentro daquele partido. E aí vem uma situação. Tem um detalhe muito importante que grande parte do eleitorado desconhece, que é o tal do quociente eleitoral. E como é que funciona o quociente eleitoral? Bem, o quociente eleitoral é um cálculo, dentro da situação, é uma divisão dos votos válidos, todos os votos válidos, tirando os votos nulos e em branco, e tirando as abstenções também, que já aí não conta sem votação, dividido pelo número de cadeiras à disposição. No caso de Campo Largo, para esta eleição, são 15 cadeiras. Aumentaram as cadeiras. Aumentaram para 4. E aí a representatividade da população aumenta. Quanto mais cadeiras tiver na Câmara, um poder legislativo, mais representação popular ocorre. Perfeito. A gente tem alguns dias ainda, a campanha está rolando aí, mas a gente tem alguns dias ainda, né? Eu vejo assim uma eleição com um difícil prognóstico aqui em Campo Largo, e parece que a coisa em alguns pontos está começando a dar uma esquentada. Hoje tivemos uma sessão da Câmara aí um pouquinho mais pegada, Haroldo. Realmente, as questões polêmicas, vamos dizer assim, elas transcenderam, e aí o que se chama de impugnação está ocorrendo. E este clima de impugnação gerou, vamos dizer assim, uma situação de controvérsias, vamos dizer assim, e de conflitos políticos, e cada um concorrendo com o outro para ver se a justiça eleitoral determina se aquilo que foi feito é legal ou não é legal. Além disso, durante a campanha, depois do dia 15 de agosto, os candidatos também têm que têm que cuidar do que falam ou do que fazem, inclusive com propagandas políticas. E nisto aconteceu uma controvérsia também entre um vereador e o prefeito. E aí existe um processo de cassação, e isto que gerou conflito hoje na Câmara. Tá? Então, existe uma situação, e a sessão de hoje foi a última antes da eleição. Semana que vem não tem sessão da Câmara, a sessão ordinária. Então, dentro disso aí, é o conflito de interesses, vamos dizer, nesse caso, interesse, e uma disputa pelos cargos que estão aí. Num sentido, disputa pelo poder político. Muito bem, e são 5 candidaturas. O atual prefeito, candidato à reeleição. O filho do prefeito, que, se a fatalidade não existisse, aí estaria candidato. O retorno à política de um prefeito por 2 vezes. Um candidato com uma boa votação na eleição passada. E um candidato que representa, talvez, assim, o espectro um pouco mais à esquerda de todos esses aqui. Então, o Maurício, o Cristiano, o Edson, o Jean e terminando com o Lino Petri. 5 candidaturas fortes dentro do município. Já estando na administração, esteve com o Marcelo. O outro traz todo o peso do sobrenome, né? Do pai, do avô. Aí eu cito o Edson com 2 mandatos, né? Não é pouca coisa também, inclusive 2 mandatos seguidos, né? Com reeleição, né? O Jean, repito, né? Com uma votação que acredito que surpreendeu muita gente na eleição passada, e o Lino, que está aí na prática política já há bastante tempo, inclusive já tendo ocupado o cargo de secretário no município. Bem, Caio, e os ouvintes e os
telespectadores, vamos dizer assim, podem considerar que nessa equação de 5 candidatos, e para expor cada um deles neste momento, ficaria difícil a gente fazer uma análise. Mas vamos colocar uma situação. No meu ponto de vista, o Maurício Rivabem está numa situação de primeira campanha para prefeito. O mandato que ele está... As outras duas ele foi candidato a vice. Exatamente. Então, primeira candidata a prefeito. Então, ele tem uma bagagem hoje desta situação que você comentou, de 2 mandatos de vice. Seria um conhecimento agora, e para a população, uma referência muito boa para um mandato próprio dele. Essa é a minha consideração. Quanto ao Cristiano, a minha visão é a seguinte: ele vem com uma bagagem familiar, ele teve uma boa votação para deputado, e Campo Largo acreditou nessa votação dele, a tal ponto que hoje ele é suplente de deputado, e também teria, dentro dessa minha visão, como ele passou ao lado do pai no processo da administração de Campo Largo, e além disso, fora do município, ocupando outros cargos, também teria uma bagagem para representar o município. Vamos para o terceiro, Edson Basso. Ele foi lá atrás convidado pelo então prefeito Newton Pupi para ser candidato a vice. Não teve o sucesso, mas na sequência ele foi o candidato a prefeito e se elegeu. Na sequência, reeleito. E aí, quem tem uma bagagem de 2 mandatos de prefeito não pode ser desprezado. Tá? Agora vamos para o novo, vamos considerar o novo. Janais. Nas 3 últimas eleições, agora ele vai completar a 3ª eleição, ele teve uma outra eleição de vereador anterior, mas vamos dizer esse processo maior aqui. Na majoritária, né? É, a majoritária de prefeito de 2020. Ele foi segundo colocado. Quando muita gente o desconhecia, ele atropelou os outros e incomodou, inclusive, quem estava na liderança e se posicionou muito bem. Veio a campanha de deputado estadual, e ele repetiu, vamos dizer assim, dentro de uma proporção, a votação que ele tinha tido anteriormente. E ele... Ou seja, se consolidou. Se consolidou. Como candidato de uma parcela da população. E né? ele agora está vindo com essa mesma bagagem e com um reforço. O reforço dele não está na majoritária, está na proporcional, que é o capitão Alves, que foi candidato lá a prefeito, então ele tem uma soma de forças para fazer uma boa votação aqui e não se sabe o que o povo vai decidir. Quanto ao Lino Petri, ele foi eleito vereador, foi diretor-geral da Secretaria de Infraestrutura, esteve sempre militando dentro de uma ala de esquerda, porque ele se elegeu pelo PSC e não pelo PT lá atrás, e hoje ele está num partido da sustentabilidade, o PV. Que faz parte de uma federação. Que faz parte da federação, PT, PV, PCdoB. Então, dentro disso aí, dentro dessa conjuntura e dentro do resultado prático eleitoral, o PT tem uma soma de votos em Campo Largo considerável e que pode alavancar esta candidatura do Lino e fazer um bom papel nessa eleição. Você cunhou uma frase nas suas colunas, lá dos tempos do Vatapá. Continua o Vatapá. Continua, dos primeiros tempos, né? As nuvens mudam de formato a cada instante. E a gente
por isso que eu digo, né, com essa análise feita de todos os candidatos, hoje ainda é difícil você fazer um prognóstico do que pode acontecer, até porque isso não só Campo Largo, eu ainda vejo muita gente indecisa. Não sei o que as pesquisas dizem, né? As pesquisas são referência, não é o contexto do povo. E as pesquisas são o ontem, não é o amanhã. É uma fotografia, né? É o ontem, dentro de um contexto, dentro de uma base que o Instituto de Pesquisa monta e fica, vamos dizer, o resultado sai, foi feito antes e amanhã já pode ser totalmente diferente daquele resultado. Então, os institutos de grande porte e que estão aí balizando das grandes capitais têm essa consideração sobre como entender o movimento do eleitorado. Tá? É isso que precisa ser analisado. Nós, em Campo Largos, não temos esse referencial de instituto de pesquisa de grande porte. São feitas pesquisas aqui, são aleatórias. Agora, hoje eu recebi uma situação numa pesquisa que foi registrada, não tive acesso às informações, porque eu não posso, como órgão de imprensa, pegar o que outro órgão de imprensa fez. Eu preciso analisar o que tem, a metodologia, tudo para fazer o referencial que está ali. E estamos aí aguardando alguém que faça alguma coisa maior ou alguém que dê uma credibilidade maior. Passaremos a ter um pouco mais de barulho na campanha nos próximos dias, aproximando-se a reta final? O que você acha? Olha, o barulho praticamente não vai ocorrer, porque algumas coisas não são mais permissíveis em relação ao passado. Mas a movimentação, a agitação Eu me refiro ao clima esquentar um pouquinho. Eu tenho minhas dúvidas. Você vai esquentar pelos fatores judiciais que estão envolvidos. Sim. Então, tem um pessoal que está na retaguarda, está nos bastidores, segurando, freando, para ver. E se houver alguma decisão, vai ser um clima aí meio assim. Porque são 2 semanas, né? Não temos muita coisa exatamente. para discutir. E a partir de agora corre mais rápido ainda, né? Claro. E aí a movimentação que nós vamos ver aqui. Na semana passada nós vivemos alguns momentos aí de movimentação de campanhas políticas. Deve acontecer alguma coisa já nesse próximo final de semana, mais alguma coisa, e na outra já é eleição. E acabou. Bom, vamos fazer o seguinte, como eu já expliquei, a gente gravou as entrevistas, mas mesmo assim, a gente achou por bem fazer um sorteio, para ver a ordem em que essas entrevistas serão veiculadas a partir de amanhã, terça-feira, até na próxima sexta-feira, sempre às 18 horas. Sempre às 18 horas, nos canais aí do Metropolitano, do CV Notícias. O Célio não pôde, por um outro compromisso, estar presente aqui com a gente, é outro parceiro das antigas. E também, obviamente, de outras pessoas que estarão divulgando. Acredito que as próprias candidaturas também vão fazer questão de divulgar. Todos os candidatos se sentiram muito bem, muito à vontade, deixaram isso muito bem claro que no bate-papo que a gente fez. E, mesmo assim, né, um não sabendo o que o outro diz, já está tudo pronto, vai para o ar do jeito que estava. Mesmo assim, a gente achou por bem fazer, então, esse sorteio. Então, Haroldo, eu vou pedir para você. Fica à vontade. Caio, é bem importante o que nós estamos fazendo, é uma contribuição. Então, dentro disso, o candidato fez suas considerações dentro do seu planejamento. Acredito que cada um que veio aqui sabe o que falou e a população pode ter um respaldo e nós podemos, com isto, com este nosso trabalho, dar uma orientação para a população ou para os eleitores e mesmo aqueles que estejam
não tão cientes de toda a situação que aconteceu, podem ver os candidatos e apreciar o movimento que eles fizeram ou que eles falaram. Muito bem, então vamos, o primeiro papelzinho, dá mais uma misturada aí, quando a gente dobrou os papelzinhos, a hora não tinha nem chegado, né? Mas vamos lá então. Vamos ver quem será então o primeiro a ter a entrevista exibida, que vai ao ar amanhã, às 18 horas, terça-feira. Então, a entrevista, essa câmera aqui vai pegar, né? Essa câmera vai pegar, você mostra para essa câmera aí. Eu já vejo também junto com a câmera. Edson Basso. Então, terça-feira, conhecido também como amanhã, Edson Basso terá a sua entrevista exibida nesse trabalho, nessa parceria do Metropolitano, CV Notícias e desse que vos fala também. Agora, a entrevista que vai ao ar na quarta-feira, Haroldo. Por favor, já pegou um papelzinho? Certamente o pessoal das campanhas, aí, as coordenações nos acompanhando nessa live aqui. Um abraço a todos. Cristiano Pupi. Cristiano Pupi, então. Cristiano Pupi, a entrevista de quarta-feira. Vamos lá para a entrevista de quinta, e daí, por consequência, já saberemos quem será o de sexta-feira. Na quinta-feira, vamos ver quem é que vai para o ar aí, então. Nessa parceria... O Lino Petri na quinta-feira, então vamos mostrar o último papel. Tá aí o Lino, então, na quinta-feira. E, obviamente, sobrou para a sexta-feira Maurício Ribamem. Então, esta a ordem das entrevistas. Quero aqui agradecer muito as coordenações das campanhas, os candidatos. Foi um comportamento muito bacana, não deixaram de falar, né? Mas não tivemos nenhuma... O pessoal vai acompanhar. Não vamos falar muito aqui, né? Mas dentro do respeito, o que foi dito de forma respeitosa, como eu acho que tem que ser, né? E sem cadeirada. Enfim. Mas, de qualquer maneira, corroborando o que o professor Haroldo já disse, a nossa forma de dar a nossa parcela de contribuição. Eu acho que o cidadão, o eleitor, quanto mais acesso à informação ele tiver, com mais tranquilidade ele vai poder decidir o seu voto. E é muito importante que essa decisão seja feita de forma consciente, né? Porque, certamente, nós temos 5 bons candidatos em Campo Largo. Eu acho que, se o sujeito não tiver uma história para contar, não tiver uma boa ideia, um bom ideal, ele não consegue nem lançar uma candidatura, né? Numa cidade com uma história rica, bonita, inclusive politicamente falando, como é Campo Largo. Então, mas com alguém você vai se identificar melhor. E, para isso, é importante que você tenha acesso à informação, e nós estamos aí justamente para isso, Haroldo. Muito feliz, realmente, de estarmos aí com essa parceria e muito animado com tudo que a gente pode vislumbrar aí, ainda para esse ano, como também para os anos que vêm aí pela frente. Inclusive, já anunciando aqui, Haroldo, vamos ouvir o prefeito eleito, vamos entrevistar, ouvir o vice-prefeito ou a vice-prefeita, né? E também os 15 vereadores eleitos, né? Então, já fica aqui o convite, né? Você que está aí candidato a vereador, se você se eleger, você já tem um compromisso aqui com a gente. Bem, Caio, é isso aí mesmo. Eu chamo esta iniciativa tua, inclusive nessa parceria com o Diário Metropolitano e o Metropolitano Online, como sendo um protótipo. Então, você sabe que a Fórmula 1, eles fazem o protótipo, fazem toda a experiência e tal, mas, independente disto, a tua contribuição na comunicação, você tem uma bagagem enorme, e nós podemos nos juntar aqui e fazer um bom trabalho na comunicação de Campo Largo. Haroldo, grande abraço. Obrigado. Muito bom conversar com você, ouvir você. Você acompanha a política dessa cidade há décadas, é um dos maiores conhecedores, inclusive dos bastidores, de tudo o que acontece.
E, além do mais, é uma figura humana pela qual eu tenho carinho e respeito na mesma proporção. Bem, Caio, não é à toa que eu estou nesta situação, nessa vivência política. Eu estou militando na política de longa data. Eu venho lá do MDB, fui candidato a vereador, fui bem votado naquela época, mas pelas contingências de votação, são as coisas, e fui novamente candidato mais uma vez pelo MDB, depois fui pelo PPS, e fui 3 vezes presidente de partido político aqui em Campo Largo. Então, PSDB, PST e o próprio PPS, que hoje é Cidadania. Então, a minha vivência política aí de bastidor é bem grande, tá? A convivência, grande parte dos políticos, eu tive uma convivência muito grande, começando por pessoas que já não estão mais aqui, como o seu Emídio Pianaro, seu Carlos Lourenço, seu Nilton Pupi, próprio Marcelo Pupi. E você fala Emídio Pianaro, pai e filho também. Pai, né? Exatamente. Vem aqui agora Emídio Pianaro Júnior. Tá? Então, todas essas situações, e daí vários amigos meus que militaram na Câmara, tá? Vou citar alguns, posso esquecer vários deles, mas os últimos, os mais recentes, Darcy Andreassa, Dirceu Mocilin, Josley Andrade, Ari Rivabem, e assim nós temos outros aí que também nos deixaram por várias razões nesses últimos 4 anos, e que eu chamo que nós temos um vazio na política de Campo Largo pela perca desses expoentes, vamos dizer assim. Você citou aí um pessoal de peso, realmente. E enquanto você falava, eu já lembrava do meu querido amigo Ari Rivabem, né? Que um dia eu encontro lá na sauna, numa segunda-feira, e ele: Caio, estou aposentado, estou meio desacorçoado, não tenho o que fazer, então eu vou te arrumar o que fazer. E levei ele para o meu programa de rádio, onde ele participava comigo, batíamos um papo, e ele todo dia trazia uma receitinha de remédio caseiro, que ele gostava muito da questão da homeopatia. Plantas que curam. Plantas que curam. E contava uma piada daquele jeito dele. Isso aí. São tantas histórias, né? Valeu. Essa Campo Largo querida, essa capital da louça. Então, confirmando, amanhã e sempre às 18 horas, Edson Basso, quarta-feira, Cristiano Pupi, quinta-feira, Lino Petrin, sexta-feira, Maurício Rivabem, a ordem das entrevistas. Para quem passa a nos acompanhar agora e diz assim: e o Jean Neiser? O Jean, obviamente, foi convidado, gostaríamos imensamente que ele tivesse participado, acredito que ele também, mas não houve agenda em nenhum dia que era possível a gente gravar a entrevista com ele. A gente lamenta, mas os candidatos que puderam estar conosco estarão no ar, então, a partir de amanhã, com o apoio, repito, mais uma vez, e agradeço, do restaurante Ladori, ali na Dom Pedro II, 1030, espetacular. Se você não conhece ainda, está perdendo uma chance de... enche a boca d'água aqui, que maravilha. O pessoal da Altec, ferramentas e motores, consertando ferramentas industriais, manuais, né? E até lavadoras de alta pressão também, cortadores de grama e vai por aí afora, manutenção elétrica em geral. A Riva Beer Bebidas, entregando excelência e qualidade desde 1992. A SEDAC Odontologia, despachante Bétio. E eu não posso deixar de citar aqui, que eu acabei não anotando, mas deixei realmente para o final aqui para fazer um registro especial que está aparecendo na tela aqui, inclusive, que é uma tradição. Até mudou o nome, obviamente, a gente não vai falar do primeiro nome, mas já vai aparecer na tela aqui, não sei se você conseguiu a tempo colocar, meu jovem, da farmácia, né? Da farmácia, que está aparecendo aqui, a Maxi Farma 15. Aí é tradição, é compromisso, é qualidade. Inclusive, ali você encontra, além dos medicamentos do dia a dia, e sempre com bom preço, sempre com respeito, carinho, a qualidade do atendimento, você encontra
ali à sua disposição também todos os produtos ligados a essa área de qualidade de vida. Então a gente quer agradecer demais também a esse parceiro que acredita nesse nosso projeto, a toda a equipe. Hoje eu conversei bastante, né, com a Kaline. Obrigado pelo apoio, obrigado pelo carinho, e a gente, obviamente, está aí à disposição sempre para que vocês possam divulgar a qualidade que vocês têm. Inclusive, meias de compressão e linha ortopédica com o melhor preço da cidade, além, como eu já disse, dos medicamentos, perfumaria, a linha infantil e muito mais também. A farmácia 15 está na 15 de novembro, 2358. Nossos agradecimentos a esses apoiadores, patrocinadores. E amanhã, então, 18 horas, encontro marcado com a primeira entrevista, e ela será com Edson Basso. Haroldo, obrigado mais uma vez, obrigado ao Alisson, obrigado a todos. Até amanhã. Valeu.